Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total pela Sensorial FM Web Rádio, a melhor do mundo. Um abraço ao Babá Ronald Ed. E hoje eu queria começar minha participação falando aí do carnaval, que faz pouquíssimo tempo acabou. E o ano, segundo se comenta sempre, começa após o carnaval. Esse ano o carnaval veio num momento diferenciado, depois de 2 anos em função da pandemia do coronavírus. A gente começou a pensar em um pouco mais de alegria, isso em função do próprio carnaval. Saindo dos meses tradicionais, fevereiro e março, em abril foi marcado, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, os festejos de Momo. E quem é carnavalesco não pôde curtir as duas cidades, ou escolheu Rio ou escolheu São Paulo, porque os 2 prefeitos acabaram fazendo acordos e sem consultar os sambistas. Então, não houve a possibilidade de quem fosse de uma cidade participar na outra, como é costume das pessoas, porque são as 2 principais cidades com os desfiles em sambódromo. As outras cidades, algumas têm sambódromo, mas muitas participam com carnaval de rua. E esse ano houve um carnaval de rua diferente, em lugares cobertos para evitar muita aglomeração na rua. Provavelmente o ano que vem, 90% ou quase 99% de certeza, se não houver nenhuma recaída em relação à doença, aí voltaremos ao período normal, final de fevereiro, né? Porque tem anos que caem em março, mas para o ano de 2023 será no final de fevereiro. E o carnaval de rua volta também. Com relação a este ano, a gente teve uma participação bem legal para nós que somos candomblecistas e religiosos de matriz africana. Tivemos uma participação muito forte, porque cerca de 70% das escolas do Rio e de São Paulo fizeram menções aos orixás, principalmente da saúde, principalmente ao Mulu, alguns ao Ossan, alguns ao Oxalá. Mas, de modo geral, os orixás estão sempre presentes no carnaval, porque justamente o carnaval advém de matriz africana. Samba, semba, pequena África, Tieciata, tudo isso surgiu no Rio de Janeiro após a vinda de milhões de escravos, ou melhor, milhões de africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil. Isso foi cerca de 300 anos. E até hoje a gente tem essa herança cultural, é uma coisa que está no inconsciente coletivo, mas a gente sabe que é uma coisa que foi inerente à vontade das pessoas africanas. Foi um período que a escravidão era muito comum, e isso era
sobremaneira com os africanos. Ninguém escravizava um europeu, somente os africanos. Então, isso aconteceu durante todo esse tempo e houve a abolição no Brasil em 1888, que isso foi decantado durante décadas, durante muitos anos, em várias escolas, da abolição da escravatura no território nacional, pela princesa Isabel. Então, isso houve uma avalanche de desfiles que já trataram da abolição, já trataram da escravidão, e esse ano especialmente se falou de muitos orixás em específico. Se falou, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, falou de Oxóssi, a Águia de Ouro, a Mocidade Independente do Rio. A Águia de Ouro de São Paulo falou dos festejos das águas de Oxalá. E a grande campeã foi a Grande Rio, que falou de Exu, que é um personagem, um orixá muito controverso, porque aos olhos da temática, ou aos olhos da igreja e dos pentecostais, dos evangélicos, enfim, dos radicais, é uma coisa ruim, não presta. E, na verdade, ele é um trickster, ele é um santo brincalhão, mas que é muito sério no que ele se propõe, no que as pessoas pedem. Então, é muito interessante que se observe tudo isso. Mas já eu volto com mais sobre isso aqui no Candomblé Total. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, com o nosso programa. E eu dizia que a Grande Rio foi a maior vencedora desse carnaval. Entre Rio e São Paulo, nos sambódromos da Marquês de Sapucaí e do Anhembi. Por quê? Porque a partir do momento que uma escola resolve pegar um tema tão controverso e assumir de ponta a ponta, e durante... Foi mais que um ano, hein? Foram 2 anos de ensaios, de preparação no barracão, carnavalescos sendo alvos, a escola bancando isso, bancando no sentido de sustentar o enredo, porque a partir do momento que ele se tornou público, as pessoas poderiam boicotar a escola. Mas eu tenho uma análise pessoal. Nesses anos, mais de 2 décadas, acompanhando o Carnaval do Rio e São Paulo, especialista nesse tema também, me vem uma situação que as pessoas já haviam dito, que a Grande Rio, né, está na Baixada Fluminense, principalmente em Duque de Caxias, e o pessoal é um pouco mais aberto. Tem muita gente que é adepta das religiões de matriz africana, e o carioca, de modo geral, ele é muito aberto. E, de modo geral, o sambista, quem é carnavalesco, quem é folião, tem muito mais tolerância a esse tipo de assunto. Não só o sambista, mas quem estuda isso, como os antropólogos, os sociólogos, os jornalistas, os comunicadores, de modo geral. Porque há mesmo muito preconceito da parte, principalmente de evangélicos, de todas as gamas cristãs nesse sentido. Os católicos um pouco menos, pelo menos os liberais. Mas os evangélicos, de modo geral, atacam, muitas vezes vocês podem procurar registros aí, à torto e à direito, que eles atacam muitos terreiros.
E não no sentido verbal, né? No sentido verbal, eles atacam muito os terreiros, o povo santo, eles não têm essa tolerância. E às vezes outras situações se desenham, outros públicos atacam as pessoas de matrizes africanas. Então, recentemente a gente teve injúrias raciais e nos transportes públicos, como o metrô, como o trem, no ônibus, na Câmara Municipal de São Paulo. E por aí vai, em muitos lugares você ainda tem esse preconceito. Voltando à questão dos orixás e das entidades dentro das escolas de samba, que é o mote, o tema desse programa, a gente verificou que foi muito salutar isso. Foi muito importante porque no momento que a gente tem essa provocação de modo saudável, você explica muita coisa. Porque durante muito tempo a gente teve isso de maneira velada. E hoje as pessoas falam, olha, eu não tolero isso. E quando chega o momento de uma escola de samba importante na Marquês de Sapucaí, tendo os olhos do mundo voltados para esse discurso, e não só a Grande Rio como primeira colocada, a Mocidade Independente de Padre Miguel, aqui em São Paulo, a Águia de Ouro, em outros anos, Acadêmicos da Rocinha, que é no grupo de acesso do Rio de Janeiro, Nenê de Vila Matilde, Leandro de Itaquera, ambas aqui de São Paulo, você vê que as pessoas vão batendo na mesma tecla com o sentido de trazer isso para a discussão, não só como uma diversão, olha, porque o orixá é legal, as danças são interessantes, as comidas, o movimento, a afronta é legal, porque tem pessoas que são afrontosas em qualquer situação. Não precisa ser dentro da religião. Às vezes você está num ambiente e tem gente que é afrontosa, gente que gosta de provocar. Mas essas provocações, às vezes, são salutares, são necessárias para mostrar, olha, estamos vivos, estamos vendo o que está acontecendo. E a Grande Rio, ao trazer Exu de ponta a ponta, ela bancou um desfile com muita propriedade, porque tentou desmistificar e até desmistificou, porque muita gente não sabia o que era. E ainda não sabe, mas já tem uma noção. O próprio Google anunciou que na semana do desfile da Grande Rio, semana passada, a procura pelo termo Exu subiu 418%, 48%. Então quer dizer que muita gente não sabia o que era esse termo. E nada mais é do que um Deus, um orixá, que ele tem propriedades próprias e que, na vertente cristã, ele adquiriu o equivalente ao diabo. Então, assim, é uma coisa absurda quando você tem esse tipo de comparação. Você precisa, no mínimo, conhecer alguma coisa, porque você dogmatiza, estigmatiza toda uma população, toda uma religião, toda uma população que acredita naquele Deus, naquele orixá. É a mesma coisa que você duvidar de Nossa Senhora Aparecida. Ué, se os católicos acreditam, parabéns! Eu estudei em colégio católico e eu sei o que eu estou dizendo. Se acredita em Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, a gente tem que ter respeito. Se na Umbanda você acredita no preto velho, na preta velha, você tem que respeitar. Você se acredita no caboclo, no kardecismo, na mesa branca, você tem que respeitar.
porque ninguém vai interferir na vida de ninguém. Ninguém tem que criticar ninguém. Já já nós voltamos. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM. E eu gostaria de dizer que a Grande Rio, como especializada também em carnaval, fez um trabalho belíssimo. Os dois carnavalescos que fazem parte da comissão da Grande Rio, são responsáveis pelo carnaval, é o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora. Fizeram tudo com muita sabedoria, pesquisando, até porque eles são adeptos das religiões, mas um é arquiteto e o outro é historiador. Então não são pessoas leigas, são pessoas que vêm da academia que a gente diz da faculdade, da universidade. Então não são pessoas que estão chutando, né, o conteúdo. Não, o carnaval é um campeonato, é uma coisa séria, é uma festa com viés cultural, dá emprego para muita gente, e os 2 anos de pandemia foram muito cruéis com essa população do carnaval. E foi muito merecedora essa vitória da escola carioca. Foi muito merecedora, porque eles trouxeram para a discussão uma coisa que até então era comentada a boca pequena. Olha, ai, fulano tem Exu assim assado. Muita gente ficou com medo também por esse viés negativo. Olha, entre aspas, vai ser um desfile pesado, porque as entidades são assim, são assadas. Porque existe Exu Orixá e os Exus catiços. O Orixá está muito acima de nós. E os catiços passaram pela terra e depois foram divinizados. E vão numa constante evolução. A gente tem que saber diferenciar. Para ter um resultado bom em qualquer circunstância, você não pode provocar a entidade que seja, o santo que seja, o orixá que seja. Não se deve provocar nada. Você tem que ter fé. Se você tem fé, você segue. Se você não tem, você ignora. Você não tem que hostilizar. O grande problema das pessoas é hostilizar o que não conhece. Não é nem só o que não conhece, é hostilizar uma pessoa que tem um pensamento ou que segue uma religião diferente. Eu vou dizer por algumas experiências próprias, minhas. Eu sou morena clara e eu já fui hostilizada pela cor da minha pele. Eu sou candomblessista e eu já fui hostilizada e já quebraram fios de conta no meu pescoço. Eu sou sambista
e porque eu estava com uma camiseta diferente, de uma escola diferente, uma escola de samba, e eu passei perto de um grupo que era de uma outra escola de samba e me hostilizaram. Então, pensar diferente é ofensa, é como quando você obtém sucesso em alguma situação. O Tom Jobim já dizia, fazer sucesso no Brasil é ofensa pessoal. E eu acrescento e emendo, não é só sucesso, é você ter discernimento de alguma coisa. É você obter uma resposta positiva de qualquer coisa. Você provoca a ira nas pessoas, porque todo mundo quer que você seja cordeirinho, ficar debaixo do braço e ficar falando sim, senhor. Às vezes a gente até pode falar, mas a gente primeiro quer conversar. Democracia é para isso. E felizmente, graças a Deus, o Brasil é um país democrata e deve voltar aos seus melhores anos após as eleições desse ano, que a gente está vivendo um período bem conturbado. Mas passadas essas eleições, eu tenho certeza que a gente vai voltar como era um período democrático, melhor, um respiro, né? Porque ainda a gente vive um momento bem conturbado. Já já nós voltamos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Candomblé Total, todas as quartas-feiras a partir da 13h, e eu quero deixar meus contatos antes de finalizar. Para quem quiser conversar comigo, sugerir pautas, aqui a Sensorial tem o próprio site, pode clicar lá, Candomblé Total, e a gente pode conversar, que as mensagens chegam para mim. O WhatsApp é 11 977 54 7604. O Instagram é gislaine.vicente9 e tem o Gislar96 e tem o Excesso Só de Alegria by Giza, são os canais que eu tenho no Instagram. O Facebook eu tenho Gislaine Araújo, entre aspas, embaixo é Gislaine Vicente. Então ali vocês também podem falar comigo pelo Messenger e o meu e-mail é gislainevicente07@gmail.com. Todos esses canais permitem que vocês conversem comigo, que vocês me sugiram pautas, críticas construtivas. E eu queria encerrar dizendo para vocês que, assim, quem tiver possibilidade, veja agora, passado o carnaval, com calma, todos esses desfiles da Grande Rio, da Águia de Ouro de São Paulo, da Mocidade Independente de Padre Miguel. No ano de 2020, houve também da Acadêmicos da Rocinha, falando de Maria Conga. Maria Conga é uma entidade da Umbanda, muito cultuada também, uma preta velha. Talvez a escola seja pequena, não dê muito para você observar como é que foi feito o desfile, mas é interessante saber. A Império da Tijuca também, acho que não me lembro se entre 2017 e 2019 fez um desfile homenageando o Olubagé, que é um dos rituais dentro do candomblé, que se faz principalmente entre julho e setembro. Muitas escolas esse ano, como eu disse, trouxeram a imagem de Omulu, então a Rosas de Ouro falou de saúde, trouxe a imagem de Omulu. A Vila Isabel, que homenageou Martinho da Vila, e ele sendo do candomblé filho de Omulu, também trouxe uma escultura belíssima. Acadêmicos do Tatuapé falou da história do café, mas pelo olhar de um preto velho. Então, assim, a gente tem várias situações, não só nesse carnaval, mas nos anteriores sempre alguém fez referência ao povo da rua, aos malandros, às pombogiras, aos orixás. Em 2019 o Salgueiro falou de Xangô,
Então tem muitos e muitos. A própria Grande Rio obteve segundo lugar em 2020, falando de Tatalondirã, que era o Babalorixá Joãozinho da Gomeia, filho de Oxóssi e de Inhaçã. Eles também conseguiram, depois do desfile, onde era a roça dele, né, onde era o ilê dele, que tinha sido invadido, tinham catadores de lixo, eles conseguiram recuperar a roça e virou um ponto como se fosse um museu, eles estavam recuperando esse lugar. Então tem muita coisa que eu acho muito importante. Eu vou ficando por aqui, importante que vocês busquem, pesquisem, conheçam e não critiquem sem conhecer. Eu vou ficando por aqui e deixando meu abraço a todos vocês. Até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.